deputado Nicolas Chupetinha visitou o Bolsonaro na sexta-feira, tá? Dia 21 de novembro, e cometeu um crime nessa visita. Cometeu crime, Carlito? Cometeu crime nesta visita. Você pode provar? Posso provar sim, e ainda vou provar com imagens. Por quê? Se vocês observarem aqui essas imagens que foram divulgadas, inclusive, pelo Grupo Globo, tá aqui, ó. O Bolsonaro na varanda de casa, imagens aí que foram cedidas pelo Sid Clay, né, Lima, que seria o operador de drone que conseguiu essa imagem. Aí aparece o Nicolas conversando com o Bolsonaro na área externa da casa. E é neste momento que está sendo cometido um crime por parte do Nicolas Ferreira e um descumprimento de medida cautelar por parte do Jair Messias Bolsonaro. Você pode provar, Carlito? Não só posso provar, como eu vou mostrar que teve esse descumprimento. Tá ali, ó, o Nicolas mexendo no telefone celular, sendo que ele não poderia estar mexendo no telefone celular. Ele está descumprindo uma decisão judicial que proibia que as visitas que fossem encontrar o Bolsonaro utilizassem celular, e por conta disso, a deputada federal Érica Hilton formalizou uma notícia-crime contra Nicolas Ferreira no Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, ó. Érica Hilton aciona STF contra Nicolas Ferreira por uso de celular. Deputado bolsonarista foi filmado por drone utilizando o celular durante visita ao ex-presidente Bolsonaro, o que é proibido por determinação judicial. Aí aqui tem a publicação que a Érica fez nas redes sociais, né, da comunicação da notícia crime. Carlito, é crime que o Nicolas fez? É, e eu vou provar para vocês. Mas vamos ver aqui, após tudo isso que aconteceu, o que é que a equipe do Nicolas disse. Tá aqui, ó. Estão prontos para rir? Olha o que a equipe do Nicolas falou aí, ó. Justificativa de Nicolas. Em nota divulgada pela equipe de Nicolas Ferreira e retratada pela CNN Brasil, o deputado se justifica dizendo que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita. Sem comunicação oficial, não existe como alegar descumprimento. Reitero que em momento algum tive qualquer intenção de descumprir decisão judicial, diz a nota do Nicolas. Mentira. Você, Nicolas, além de ser criminoso, porque você cometeu esse crime e uma série de outros crimes que você vem cometendo há muito tempo, alguns você já foi condenado, outros você está respondendo, além da própria decisão deixar claro que você não poderia utilizar telefone celular, em matéria publicada, digamos que você seja burro, que você, né, e olha que você é um operador do direito, né, digamos que você seja burro, preguiçoso e não saiba ler a lei, né, e não saiba ler a decisão judicial ali emanada para você. Na matéria publicada na Folha de São Paulo, no dia 4 de agosto, quando o Bolsonaro foi preso preventivamente, na verdade, quando ele foi preso em prisão domiciliar, olha o que estava escrito aqui. Olha o que estava escrito aqui na matéria da Mônica Bergamo. Moraes proíbe visitas de Bolsonaro de usarem celular e gravarem ou tirarem foto do ex-presidente. Carlito, e onde é que está escrito isso aqui? Eita maravilha, olha como é que a gente vai pegar o Chupetinha na mentira. Isso está escrito aqui, ó. Esta é a decisão que tem 25 páginas e que trata das cautelares para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Tá aqui, ó. Ele precisava seguir algumas cautelares, além dele, as visitas também. E olha o que está escrito aqui na página 23 e na página 24. Seguintes medidas cautelares. Primeira, proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este Supremo Tribunal Federal. Olha que interessantíssimo aqui, ó. Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte, nesta decisão, ou a partir de requerimentos formulados nos autos, está em caixa alta, letras garrafais, está em caps lock, olha o que está escrito ali, ó. Ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar vídeo. E a segunda proibição está ali também, ó, proibição de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Então, o Nicolas cometeu o crime de descumprir a medida cautelar diversa da prisão, o Nicolas Ferreira, descumpriu a decisão judicial e o Bolsonaro descumpriu a medida cautelar diversa da prisão. Carlito, mas ele está dizendo aí que não tinha nenhum alerta, segundo ele aqui, ó,
que não houve comunicação prévia de qualquer restrição de uso do celular, nem por parte do judiciário, nem pelos agentes. Sem comunicação oficial não existe como alegar descumprimento. O problema é que nesta situação aqui, ó, tá bem claro que para que o Nicolas fosse visitar o Bolsonaro, ele teria de fazer um requerimento, ou seja, ele teria de solicitar o direito à visita. Então, se ele sabia que para visitar o Bolsonaro ele teria de ter feito um requerimento, então ele conhecia a decisão judicial, porque ele fez o requerimento para poder visitar o Bolsonaro. E quando o requerimento é expedido, lá ainda vem a explicação, deixando claro que é proibido expressamente a utilização de celular. O Nicolas cometeu qual crime, Carlito? Ele cometeu o crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. E chega. O Nicolas tem de ser responsabilizado. Sabe por que ele tem de ser responsabilizado? Porque o Nicolas Ferreira, meu povo, com frequência descumpre decisão judicial, com frequência comete crime. No caso, por exemplo, da eleição ano passado de Belo Horizonte, ele disseminou uma notícia sabidamente falsa envolvendo o, à época, candidato à reeleição, Fouad Noman, falecido no início desse ano, sobre materiais mentirosos envolvendo o nome do candidato à reeleição naquela altura, envolvendo inclusive menores de idade. O que aconteceu? Como a informação era falsa, a justiça naquela época da eleição determinou que o Nicolas e os seus aliados que estavam disseminando a informação falsa de forma organizada, quase que como organização criminosa, em tese, que ele deletasse das redes sociais a informação. O Nicolas não só não deletou, como descumpriu a decisão da justiça e voltou a produzir outros materiais falsos, atribuindo condutas deploráveis ao Fouad Noman. O que aconteceu? O Ministério Público de Minas Gerais decidiu denunciar o Nicolas Ferreira e ele vai estar inelegível, provavelmente já agora em 2026. Por quê, Carlito? Por essa conduta criminosa reiterada do Nicolas Ferreira. Então não adianta esse chororô de que, mas eu não sabia que isso era crime. Mas eu não sabia que essa conduta era ilegal. Mas eu não sabia que essa conduta era criminosa. Falso. Primeiro, Nicolas, tá? A decisão judicial é bem clara. E se você solicitou a visita ao Bolsonaro, você tinha conhecimento claro do que está escrito na decisão judicial, que tá ali, ó. Ficam expressamente proibidos, os visitantes, tá? Ficam expressamente proibidos, tá ali, ó. Os visitantes autorizados por esta Suprema Corte, nesta decisão, ou a partir de requerimentos formulados nos autos, ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar vídeo. Quando você solicita, através de um requerimento, o direito a visitar o Bolsonaro, você confirma que conhece a decisão judicial. E outro fator, Nicolas, você é formado em direito, você é um operador do direito. Essa garoba, como a gente fala aqui no Nordeste, como a gente fala aqui em Aracaju, né, como a gente fala aqui em Sergipe, esse migué, essa conversa mole, essa milonga sua, não cola, tá? Tanto que ainda tem isso aqui também, o STF libera visita de Nicolas a Bolsonaro, quer ver? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Após 3 meses de espera, Nicolas visita Bolsonaro após prisão domiciliar. Tá aqui, ó. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no condomínio solar de Brasília, no Jardim Botânico, há 108 dias. E recebe Nicolas nessa sexta-feira. Nicolas foi lá, como a gente já disse, descumprindo, inclusive, a determinação da justiça, tá? O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita do Nicolas Ferreira. Então tá aqui, ó. O deputado federal Nicolas Ferreira visita o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa sexta-feira, na prisão domiciliar. O parlamentar teve a visita autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, 3 meses após o pedido. Então, traduzindo, se ele solicitou o pedido, como consta nos autos, né, que precisava fazer a solicitação, o requerimento, ele sabia sim que deveria cumprir as medidas de restrição. Agora aqui tem 2 pontos. Primeiro, se responsabilizar o Nicolas Ferreira pelo descumprimento da decisão judicial. E o segundo, entender por que os policiais que estão fazendo a segurança do Bolsonaro, a vigília do Bolsonaro, na verdade, não revistaram o Nicolas. Ou se revistaram o Nicolas escondeu o telefone? Teve descumprimento de outra medida, Carlito? Teve, por parte do Jair Messias Bolsonaro. Ele descumpriu a medida cautelar diversa da prisão. Você pode provar isso? Posso, porque na própria decisão tá claro aqui, ó, que nem ele pode utilizar, tá? Nem ele pode utilizar
telefone celular, nem as visitas. E tá aqui, ó, proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Se Nicolas estava com o telefone celular e ele viu como a imagem mostrou, né? A imagem é bem clara, tá? A imagem é clara aqui, pra gente ver de novo. Olha a imagem aqui, ó. O Nicolas utilizando o celular na frente do Bolsonaro. Então não dá pra dizer que ele não viu. Tá ali, ó. Ele descumpriu também a medida cautelar diversa da prisão, mostrando, como acontece com frequência com a extrema-direita, que eles simplesmente ignoram a lei. Para eles, a lei não existe. A lei para eles não existe. É só um instrumento meramente decorativo. Basta ver o que o Flávio fez ao convocar ali as manifestações para a porta do pai dele. Basta ver a fuga do Ramagem, a fuga da Zambelli, a fuga do Eduardo Bolsonaro, as reiteradas vezes que o Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, como agora enquanto estava preso também, em casa. Agora é responsabilizar o Nicolas Ferreira para mostrar que não se pode brincar com a lei, como ele está fazendo, porque ele está zombando da lei. E isso não pode acontecer.